A internet conseguiu estragar todo o planejamento que eu tinha para esse canal. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais uma edição do quadro Quem é essa POC, em que a gente apresenta para vocês algum artista novo. E antes de começar esse vídeo, aqueles avisos paroquiais de sempre. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar alguma coisa ou outra pra gente e seguir a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito no Facebook, se você ainda estiver lá. E não esquece de seguir a gente também nas plataformas digitais de streaming, para você ouvir nosso podcast que sai toda quinta-feira. E como eu falei pra vocês, a internet sim estragou todo o planejamento que eu tinha pra esse canal, porque eu já ia falar de outro artista, já tava estudando a pauta uma semana toda antes e tal, mas aí surgiu Rina Ai, que saco, Sawayama. E aparentemente todo mundo já conhecia ela, menos eu. Então a gente vai falar dela hoje nesse canal, que eu comecei a ouvir ela ontem, tô gravando esse vídeo agora rapidinho pra vocês. Como eu falei pra vocês, Rina Sawayama tá fazendo o maior rebuliço na internet porque ela acabou de lançar o primeiro álbum dela e ela mistura nesse álbum pop, rock, R&B e synth pop com letras politizadas e pessoais e uma sonoridade que remete aos anos 2000. Isso parece uma puta de uma salada que não faz o menor sentido, mas tá dando muito certo porque os críticos estão amando. E eu também. Mas vamos pra história da Rina, porque você vai entender que tudo isso se sustenta muito bem se você entender um pouquinho da história dela. Rina Sawayama é uma mulher de 29 anos, então isso já é também um fator muito legal, porque é difícil a gente ver mulheres na indústria surgindo com essa idade, geralmente elas surgem um pouco mais novas na indústria. Ela é japonesa e britânica, ou seja, ela nasceu no Japão, mas com 5 anos ela se mudou para a Inglaterra por causa do emprego do pai dela. Quando ela chegou no Reino Unido, ela estudou numa escola japonesa, então essa transição no começo foi até um pouquinho mais fácil, mas depois, quando ela tinha 10 anos, ela mudou para uma escola pública. Então ela começou a sofrer um pouquinho de bullying, porque ela tinha ainda muitos aspectos da cultura japonesa, afinal os pais dela eram japoneses e tudo mais. Ela levava lanchinho diferente dos colegas, então ela sofreu realmente com esse bullying. Foi uma transição difícil para ela. E com esse bullying acontecendo no começo da adolescência dela, ela resolveu dar um afastamento dessa cultura japonesa e ficar mais próximo possível da cultura ocidental para ela conseguir ser aceita pelos amigos dela. E tudo isso piorou porque os pais dela passaram por um divórcio que ela diz que foi muito difícil e ainda ela acabou ficando sem grana e ela ficou morando sozinha com a mãe dela no Reino Unido. E ela ficou vários anos sem ver o pai dela. Então, gente, vocês podem imaginar que não foi nada fácil pra ela, né? Porque ela era uma adolescente nos anos 2000, tinha depressão, praticava self-harm, então ela era bem rebelde, ela não era muito legal com a mãe dela, ela até admite isso em algumas músicas, e ela estava se descobrindo como uma pessoa queer. E aí, quem você ouve quando você é uma adolescente rebelde nos anos 2000? Avril Lavigne. Sim, toma esse rock. Ela ouvia muito Avril Lavigne e Alanis Morissette, tanto que ela fala, nossa, eu queria poder dizer que eu aprendi a tocar violão por causa do Bob Dylan, mas não, foi Avril Lavigne. Foi exatamente isso. E ela ouvia muito rock, pop, dance music e J-pop nessa época da adolescência dela. E o talento da Rina foi sempre muito precoce. Desde quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, os pais dela já sabiam que ela queria ser cantora. E ela sempre teve uma voz muito boa e um talento natural para isso. Por isso eles levavam ela em algumas igrejas e bandas locais, mas como ela acabou tendo algumas dificuldades financeiras na vida dela, ela inclusive morava sozinha com a mãe e dividia o quarto com ela, então as coisas não eram muito fáceis, ela decidiu que ela ia estudar no começo, ela não ia seguir direto para a carreira de música. E, gente, ela não foi estudar em qualquer lugar. A faculdade que ela foi fazer foi a Universidade de Cambridge. Ela foi estudar psicologia, sociologia e ciências políticas. Então já dá aqui para você entender que as letras politizadas da Rina têm realmente um sustento, tem uma base, tem estudo, entendeu? Tem conceito. Mas aí, meus amigos, se vocês acham que na University of Cambridge as pessoas vão ser mais desenvolvidas e não vai ter racismo estrutural e tudo mais, porque as pessoas estudam e elas têm teorias e tudo mais, a gente tá muito e muito errado, porque foi lá que a Rina disse que ela encontrou as pessoas mais babacas e mais racistas que ela podia encontrar na vida dela.
E aí ela começou a sofrer um pouquinho de bullying também na faculdade, as pessoas excluíam ela das coisas. E aí, o que você faz quando você é excluído da faculdade, enfim, da escola? Você se une a quem? Gays e mulheres. Sim, o melhor grupo de pessoas de todo esse mundo. A Rina fez esse grupo de amigos de gays, mulheres e pessoas queers, e aí eles ficaram tão amigos que eles chegaram até a formar um grupo de hip hop, tipo Black Eyed Peas, assim. Esse grupo se chamava Lazy Lion. Ele não foi muito pra frente, cada um agora tá seguindo seu caminho, mas foi a maneira que ela encontrou de se expressar através da música durante a faculdade. Mas a música não foi a única forma que ela encontrou de se expressar através da arte durante a faculdade. Ela se inscreveu em uma agência de modelos e isso acabou dando muito certo pra ela no futuro. Mas foi uma indústria que ela encontrou também muito racismo. Ela conta até que uma vez ela foi contratada por uma empresa de chás para fazer um trabalho, e quando ela chegou nesse trabalho, ela teria que ficar servindo chá para as pessoas vestida de geisha. Isso deixou ela muito incomodada porque, enfim, é um puta de um racismo. Ela continuou tentando a música, só que ela encontrou racismo aí também, porque toda vez que ela ia mostrar o material dela pra alguém, as pessoas falavam: ah, você quer ser a próxima Cri-Cri? 3 pontinhos. Porque as pessoas queriam comparar ela com outra artista e cantora asiática, só que eles não encontravam alguém pra comparar ela. Então aí 2 problemas. Por que você precisa ficar comparando pessoas asiáticas? E outro problema, não tinha ninguém pra comparar, porque não tem representatividade. Enquanto a carreira de cantora da Rina não estava dando certo, ela continuou em alguns outros empregos informais, tipo vendedora de sorvete, e também apostando na carreira de modelo. E a carreira de modelo acabou dando certo, porque ela criou uma base de fãs nas redes sociais, e aí ela falou: é hora de eu lançar minha primeira música. Isso foi em 2013, quando ela lançou o single Sleeping and Waking. O single teve uma boa recepção, mas a Rina demorou um pouquinho para lançar a música de novo. Ela só voltou em 2016 com as músicas Where You Are e This Time Last Year. Como eu falei pra vocês, ela foi sempre muito inspirada na música dos anos 2000. E como nos anos 2000 a gente tinha o auge de duplas como Justin Timberlake e Timbaland, Britney Spears e Max Martin, a Rina queria encontrar uma dupla pra trabalhar com ela e conseguir pegar todo esse som dos anos 2000 que ela queria colocar na música dela. E ela achou uma dupla pra chamar de sua. E esse era o cara, o produtor, Clarence Clarity. Juntos eles produziram a música Afterlife, que deu super certo pra Rina, porque ela conseguiu juntar esses elementos todos dos anos 2000 que ela queria, e ela percebeu que o trabalho junto com o Clarence daria bons frutos. E também foi por aí, lá pro 2017, que a Rina fez alguns trabalhos pra Versace e pra Vogue, então a carreira de modelo dela realmente estava no auge, e aí realmente ela começou a lançar música. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre a carreira musical dela, que em 2017 lançou o primeiro EP, chamado Rina. Contei pra vocês que ela estudou Ciências Políticas na Universidade de Cambridge. Então, isso fez muita diferença agora. Porque esse EP, o Rina, ele faz uma crítica social a todas as mídias sociais que a nossa geração tem usado e como isso afeta a gente nas nossas relações pessoais, autoestima, principalmente dos jovens que estão nascendo com isso agora. Ela estudou muitas teorias acadêmicas para escrever as letras desse álbum, o que foi muito legal, porque ele é inspirado nos anos 2000, ele tem aquela coisa meio pop chiclete, bubblegum pop, mas eles também têm letras que fazem muitas críticas sociais. E uma delas é Cyber Stockholm Syndrome, acho que eu falei certo. Tem Take Me As I Am também, em que ela fala sobre racismo, e Ordinary Superstar, em que ela fala sobre essa questão da fama e tudo mais. E temas politizados se tornaram coisas muito comuns na carreira da Rina, porque depois desse EP, ela lançou outras 2 músicas, uma delas era Flicker, que fala sobre o racismo que ela sofre dentro da indústria e da vida dela, e que, enfim, pessoas asiáticas sofrem, e também a música Cherry, que aí ela contou pro mundo e pros fãs dela que ela é uma pessoa pansexual, e ela contou sobre a bifobia que ela sofre. E aí, meus amigos, a gente chega no tópico que me fez fazer esse vídeo hoje, porque Rina lançou o seu álbum de estreia, que se chama Sawayama. Gente, esse álbum eu não sei nem por onde começar. Eu poderia ficar aqui por horas falando, mas eu vou resumir em tópicos pra vocês. Primeiro que assim, galera, ela poderia ter feito qualquer coisa com esse álbum de estreia. Mas o que ela fez?
ela fez uma ode aos anos 2000. E quando eu digo ode aos anos 2000, não é só sobre o pop ou algum gênero musical. Ela fez também uma ode à adolescência dela. Então a gente juntou aqui coisas que eu gosto muito. Pop e música dos anos 2000 com adolescência. Então imagina se eu não fiquei feliz. E ao mesmo tempo que é uma coisa mainstream, meio pop chiclete, a Rihanna diz que é uma coisa que tem camadas, porque as letras são bem politizadas e falam exatamente o que ela quer falar. É um álbum muito crítico, ela debocha de tudo isso que está acontecendo no mundo e essa questão de tipo, eu faço música... Não é só isso, tem coisa por trás. O que a Dua Lipa fez em reviver os anos 80, a Rihanna conseguiu reviver os anos 2000, só que misturando vários outros gêneros. Então, principalmente o pop, o rock, que é mais ou menos o nu metal, PC Music, tipo Charli XCX aqui, o quê? Ela fez umas músicas também que parecem muito com Britney Spears, eu já vou explicar um pouquinho disso, e também o synth pop, que a gente vê muito com a Carly Rae Jepsen hoje em dia. E, gente, ao mesmo tempo que ela traz toda essa sonoridade nesse álbum, ela consegue transformar ele em algo pessoal que conta a história dela, falando de racismo, depressão que ela tinha na adolescência, ela faz uma crítica ao mundo, falando esse consumo exacerbado que a gente tem na nossa sociedade. Ela fala também sobre sexualidade, sobre questões da família dela, do divórcio dos pais. Então ela conseguiu juntar realmente tudo, vários gêneros musicais e tornar isso algo pessoal. Foi realmente um desafio muito difícil, mas ela conseguiu entregar. E agora sim, gente, sobre as músicas. Não vou fazer um faixa-faixa, vão ouvir o álbum, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês. Ela, como eu falei, consegue me trazer o nu metal nesse álbum de uma maneira que fica muito boa e muito engraçada. Ela conta que ela ouvia muito a banda Limp Bizkit quando ela era criança, e isso dá pra você realmente ver nas músicas. Ela traz esse nu metal nas músicas Shut the Fuck Up, que é o single, em que é muito engraçada essa música, porque ela mistura o nu metal com o pop, e ela realmente faz um deboche de tudo isso quando ela tá cantando a parte do pop, porque o nu metal é quando ela tá com raiva, porque é uma música que fala sobre racismo, fala sobre situações reais que ela e pessoas asiáticas que ela conhece já viveram, tipo, ai nossa, você parece a Lucy Liu, tipo... E aí, na parte do pop, ela debocha de tudo isso, tipo, fingindo que ela é uma princesinha, assim, da Disney. E quando eu falei que ela faz música parecida com a Britney Spears, tem duas em específico que eu acho isso, que são Excess, que é uma música que ela fala sobre o consumo excessivo que a gente tem na indústria hoje, e é uma música super feliz que, sim, se você botasse para as Pussycat Dolls cantarem, parecia que ia dar certo, sabe? Mas é uma puta música com uma crítica. E Love Me For Me, que é uma das minhas preferidas nesse álbum. Na parte do synth pop, ela tem a música Bad Friend, que é uma música que parece um pouco com a Carly Rae Jepsen. Ela até deu entrevistas sobre isso, falando que ela se inspirou e trabalhou com produtores que trabalharam com a Carly. E na parte da PC Music, ela tem a música Paradising, que é uma música que ela fala sobre a relação que ela tinha com a mãe dela na adolescência, que era bem complicada e que, enfim, ela desrespeitava a mãe dela. Corre no canal da Rihanna, chama Rihanna TV, lá no YouTube, que ela tem várias entrevistas e vários making-offs dos clipes que ela fez. O clipe de Shut the Fuck Up é realmente muito engraçado e ela mostra essa relação que ela tinha com esse ator do clipe, porque ele tinha que fingir que ele era super racista, mas na verdade ele era um fofo, e a Rihanna ficava rindo dele durante a atuação no clipe. E é isso, essa é a história da Rihanna Sawayama e um pouquinho da música dela para vocês conhecerem. Acho que é importante eu contar a história dela porque vocês poderiam ouvir a música e sem perceber que ela tá trazendo toda essa questão política nas letras. E também vocês poderiam achar que ela tá fazendo tudo isso sem nenhum embasamento, quando na verdade ela estuda pra caramba pra escrever as músicas. E outra coisa que é muito importante, o objetivo dela também, além de fazer arte e ser quem ela é trazer um pouco de representatividade asiática, para que crianças que estão crescendo agora consigam enxergar nela uma inspiração. E ela tá sendo muito inovadora, eu tô gostando pra caramba disso, e ela tem um puta de um background legal, ela consegue misturar tudo isso dos anos 2000 e ao mesmo tempo ser atual. Esse álbum, Sawayama, é muito atual, apesar de ter referências dos anos 2000. Muito se falou aí de algumas outras artistas que estavam chegando aí aos pés de inovação que a Gaga trouxe em 2008, e eu acho realmente que a Rihanna Sawayama tá conseguindo fazer isso. Ano passado a gente viu a Lizzo explodir depois de anos tentando acontecer na indústria. Eu acho que o mesmo pode acontecer com a Rihanna Sawayama, porque esse álbum dela tá sendo muito bem elogiado pelos críticos, inclusive ela tem até uma parceria com a maior drag queen do mundo, que é Pabllo Vittar. Então eu realmente acho que ela tá tendo uma boa exposição e as coisas podem virar pra ela agora.
E é isso, gente. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like e comentar se você tem mais algum outro artista que você queira indicar pra gente falar nesse quadro. Beijos e até semana que vem. Tá bem? Então tá bem.